Olá, gente. Boa noite a todos. Pessoal aí no fundo me escuta? Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos na Casa Marx. Eu sou a Vanessa Dias, eu sou uma das coordenadoras aqui da Casa Marx. E hoje a gente está recebendo aqui a Boitempo, que organizou esse evento para a gente discutir o essencial de Marx e Engels. Para quem não conhece a Casa Marx, eu vou apresentar brevemente. Aqui é a nossa livraria, o nosso café, a gente também é sebo, brechó, a gente é uma casa cultural, e esse espaço ele é impulsionado pelo MRT. Aqui é a sede do Esquerda Diário, um diário digital internacional, que é impulsionado pelo MRT. O MRT é parte de construir esse espaço que a gente conta com a colaboração de muitos ativistas, professores, aliados. A gente está contando com, enfim, muitos músicos, artistas, todo um ramo de pessoas das atividades culturais para ser parte de construir a Casa Marx, né? Então, a gente quer que cada vez mais ativistas dos direitos humanos, ativistas na luta contra a violência policial, enfim, toda gente boa desse tipo seja parte de construir a Casa Marx e tome a construção desse espaço nas suas mãos. Esse espaço aqui ele é parte da construção de um legado, né, que pega o que tem de melhor do marxismo revolucionário para construir, enfim, uma organização que seja de independência de classe dos trabalhadores, que enfrente a extrema-direita e que não se subordine aos governos de conciliação de classe. Então, esse evento, organizado pela Boitempo, a gente fica muito feliz de receber aqui. Uma saudação a todos. E, só para avisar, aqui atrás, o pessoal da Coado Shop vai estar durante todo o evento servindo café, enfim. Quem quiser pode ficar à vontade. Ali atrás também é sebo, brechó, a gente está com o cantinho das crianças. Ali atrás também tem a nossa lojinha comunista. E não se esqueçam de seguir o Instagram nas redes sociais, @CasaMarxSP, que todos os eventos que a gente faz, toda a programação a gente divulga lá nas redes. Então é isso. Sejam todos bem-vindos. Um bom debate a todos. Oi, gente. Boa noite. Eu sou Ivana, da editora Boitempo. Vou fazer só uma breve saudação. Esse é o ano que a editora completa 30 anos de vida. Esse é o primeiro lançamento desse ano, dos 30 anos. É o lançamento dessa antologia, que é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo desde 1998, que é o trabalho de publicação das obras de Marx e Engels. Então, aqui, acho que quase todas aqui expostas aqui na Casa Marx. Então, esse é um livro que condensa, de uma certa forma, exatamente o nome da edição diz, que é o essencial, são os textos essenciais de Marx e Engels. Foram organizados por Marcelo Musto e conta com textos de Marilena, de Leda, Zé Paulo Neto, Jorge Grespan e alguns outros autores, Lincoln Seco, nessa edição. Eu queria agradecer à Casa Marx essa parceria. Esse é o primeiro lançamento do ano. Para a gente é muito sintomático, muito legal que ele seja feito na casa que tem o nome de Marx. E vai ser um ano que nós vamos fazer muitos cursos. Então, já queria deixar vocês avisados e também pedir para seguir a rede, além da Casa Marx, as redes da Boitempo, porque nós vamos organizar cursos das obras de Marx e Engels durante todo o ano, em São Paulo e em outras cidades também. Quem vai conduzir esse debate é o Pedro Davolio, que é editor da Boitempo, foi o editor dessa obra e vai comandar aqui hoje, essa noite também. Obrigada a vocês. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu queria começar essa mesa dizendo que a gente da Boitempo tem muito orgulho de receber todo mundo aqui na Casa Marx, a quem a gente agradece muito por nos receber, por nos acolher e enfim, pela parceria de sempre aí e que deve prosseguir sem dúvida. Para ouvir aqui duas das maiores pensadoras que a gente tem no Brasil, como a Ivana disse, para o lançamento desse essencial de Marx e Engels, que é
um lançamento que marca para a gente, que trabalha na Boitempo, os 30 anos de existência da editora. Esse essencial de Marx e Engels, de alguma maneira, é um ponto de chegada de um trabalho que vem sendo realizado já durante esses 30 anos, né? Do trabalho de uma garota que, lá em 1998, resolveu publicar um compilado de 250 páginas do Manifesto Comunista, e do trabalho de dezenas de pessoas que, durante esses 30 anos, trabalharam na Boitempo em diversas funções, para que a coleção Marx e Engels, vocês podem ver aqui do lado, tenha já contados 34 volumes publicados. Volumes que eu tenho certeza que para outras pessoas que estão aqui, mas que para mim também deram acesso pela primeira vez a uma série de textos do Marx que antes a gente não conhecia e que agora a gente pode acessar por aí. E já que eu falando da coleção, eu já anuncio aqui que esse ano a gente vai ter 2 lançamentos novos, vamos passar para 36 volumes, portanto, na coleção. Um deles vai ser do socialismo utópico ao socialismo científico, do Engels, e o outro vai ser o volume 1 do Teorias do Mais Valor, que é chamado por muita gente de livro 4 do Capital. E, enfim, são lançamentos muito esperados por nós e que já estão dando um belo trabalho. E apesar de o essencial de Marx e Engels conter uma série de textos que não foram publicados na coleção, essa coletânea, com certeza, é resultado desses 30 anos de publicação da coleção, que fizeram com que a gente conseguisse agregar intelectuais dessa altura que vocês estão vendo aqui hoje em torno da editora, e que a gente conseguisse agregar também leitores entusiasmados, dentre os quais eu me incluo, que recepcionaram e que mostraram que insistir na publicação de 2 autores que escreveram lá no século XIX é uma coisa que faz sentido hoje no Brasil. E eu acho que foi daí que a gente tirou a coragem de armar uma publicação desse tipo, que é uma coisa super desafiadora, né? O que pode ser o essencial de Marx e Engels? Como que você vai pegar uma obra gigantesca desses autores que são, enfim, alguns dos mais polêmicos da história do pensamento e reduzir a 1000 páginas, né? O que é o essencial? E pensando e se debatendo com essas questões, assim, no fim das contas, a gente, apesar de estar convicto de que esses textos vão ser muito úteis para pessoas que ainda não conhecem o marxismo e para pessoas que já conhecem, que estão nessa caminhada há mais tempo, tem uma conclusão de que é impossível construir uma versão definitiva do que é o essencial de Marx e Engels, né? No fim das contas, o que é o essencial de Marx e Engels é aquilo que a gente constrói em espaços de interlocução como esses. É o que a editora publica, mas é também o que os leitores lêem, é o que marca a trajetória dos leitores, é o que marca a trajetória dos grupos de estudo, é o que marca a trajetória dos coletivos, das organizações políticas, e é aquilo que de alguma maneira, produz sentido social e coletivo, né? Então, eu acho que se a gente propõe, em algum lugar, uma versão do que é o essencial da obra de Marx e Engels, eu acho que espaços como esse, de trazer essa obra e discutir ela, talvez seja isso que, historicamente, constrói o que é realmente o que realmente fica para a sociedade brasileira e para todos nós do que é o essencial de Marx e Engels. Então, eu acho que, enfim, partindo dessa visão, nada mais apropriado do que a gente está aqui hoje na Casa Marx e do que a gente receber essas 2 grandes intelectuais que eu apresentarei em seguida. Só antes de apresentá-las, eu gostaria de dar 2 palavrinhas sobre a dinâmica. A primeira é que nós vamos fazer uma conversa informal, justamente a respeito da construção, para as nossas 2 autoras, para as nossas 2 intelectuais, do que é o essencial da obra de Marx e Engels. A gente tem uma lista de perguntas sobre as quais a gente conversou, perguntas informais, etc.
Após as perguntas, o pessoal do público vai poder também trazer as suas questões para o debate. Eu só vou pedir que, como a gente está transmitindo online a nossa conversa aqui, as pessoas venham aqui à frente e falem no microfone, para que os camaradas que estão vendo a gente online possam também acompanhar o debate do público. Então, partindo agora para a parte mais importante, para a parte mais interessante do que a gente veio fazer aqui, eu gostaria de apresentar a professora Leda Paulani, que está aqui à minha esquerda, que é economista e professora titular sênior do Departamento de Economia da USP. Tem artigos publicados em revistas acadêmicas nacionais e estrangeiras, é editora-chefe da revista da Sociedade Brasileira de Economia Política. De 2004 a 2008, foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política. De 13 a 15, foi secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo e publicou pela Boitempo Modernidade e Discurso Econômico e Brasil Delivery. À minha direita está a professora Marilena Chauí, que é professora emérita de Filosofia da USP e autora, entre outros livros, de A Nervura do Real, Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, e Introdução à História da Filosofia. Colaborou nos livros da Boitempo Por que Gritamos Golpe?, para entender o impeachment e a crise política do Brasil, de 2016, e 10 anos de governos pós-neoliberais do Brasil, Lula e Dilma, de 2013. Para iniciar aqui o diálogo com as nossas debatedoras, eu começaria perguntando para a professora Leda como é que Marx e Engels entraram na sua vida? Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos e todes. Queria agradecer a Boitempo, a Ivana, a Casa Marx, o convite para estar aqui nesta sessão, que muito me honra poder estar aqui sentada ao lado da professora Marilena Chauí, né, que é uma mestra de todos nós, é uma pessoa que é uma referência, né, para todo o pensamento progressista, enfim, todo o pensamento que se rebela, né, contra estados de coisas que jogam contra o ser humano. Bom, então, como é que o Marx e o Engels entraram na minha vida? Eu estava lembrando o seguinte, né? Quando eu estava no primeiro ano da faculdade de economia, eu sou uma menina suburbana, eu não sou mais menina, eu sou uma velhinha, mas eu era uma menina suburbana, né? Filha de uma família de baixa renda, e não tinha mais pálida ideia do que era a universidade, do que era o mundo intelectual, do que era nada disso, né? E esquerda, para mim, era uma marca de direção, e tinha uma coisa de comunismo assim que eu tinha um pouco de medo, porque o meu pai, que era uma pessoa maravilhosa, mas ele tinha um pensamento à direita, né? Porque ele serviu o exército na época da guerra e recebeu aquele dilúvio, né, de louvores aos Estados Unidos, ao exército americano e a contraparte disso, que era toda uma construção, né, do comunismo que come criancinha. Então, entrei na faculdade desse jeito, né? E, no primeiro ano, eu fui prestar um concurso para ser estagiária da prefeitura, e era um concurso com perguntas e tal, e, numa das perguntas lá, tinha Marx. Aí eu pensei assim, eu já ouvi falar desse cara, eu lembro, já passou, mas não sei quem é, não. E eu acho que até errei a pergunta de Marx, porque eu realmente não tinha ideia. Eu fazia o curso de economia nos anos da ditadura, né? Então, Marx era uma coisa absolutamente proibida. Eu vou descobrir o Marx não pelo lado político, né, como muitos dos que hoje são intelectuais e que são estudiosos de Marx. Eu descobri pelo lado do estudo mesmo, através da economia política inglesa, né? Eu cheguei no Marx lendo Smith e Ricardo, vamos dizer assim, num curso de História do Pensamento Econômico, em que, enfim, a gente estudou esses autores,
E aí eu já tinha lido, por conta de contatos no centro acadêmico e tudo mais, já sabia, aí sim, do Marx, do Capital e de tudo mais, nunca tinha nem chegado perto, mas li o livro do Maurício Sidob, Teoria do Desenvolvimento Capitalista. E essa foi minha aproximação com a teoria marxista, e que eu achei que aquilo sim era economia, aquilo sim me parecia explicar as coisas, e não a teoria que eu aprendia, né, na faculdade, que era a teoria que hoje a gente chama de ortodoxa, que tem base na economia neoclássica, enfim, que parte de uma teoria do valor que não é a teoria do valor-trabalho, né? Então, eu cheguei por aí, o primeiro texto completo, digamos assim, que eu li do Marx foi o Salário, Preço e Lucro, né? E também li o Manifesto Comunista, já no último ano da faculdade, e me impressionou muitíssimo, sobretudo aquela parte em que ele fala do caráter revolucionário do mundo burguês, né? De como que o desenvolvimento capitalista vai revolucionando tudo e tal, porque aquilo me pareceu uma coisa assim, muito era olhar o mundo e o Marx estava descrevendo não o mundo do século XIX, mas o mundo que eu vivia, né? Aí na metade dos anos 70. Então, acho que é isso, né? E depois disso eu, enfim, fiz a Escola de Comunicações e Artes, porque eu também sou formada em comunicações, com especialização em jornalismo, e acabei lá estudando os teóricos de Frankfurt e me aproximei mais de toda essa literatura que, enfim, que nasce a partir do marxismo, vamos dizer assim. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, professora. Professora Marilena. A minha versão é muito parecida com a da Leda, porque eu venho de uma família de classe média, pai jornalista, mãe professora, e de uma formação durante o meu curso primário e no secundário, até o que se chamava no ginásio, até a 4ª série do ginásio, né? Excluída a 4ª série, depois eu explico por quê, mas em colégio religioso, né? E no qual você aprendia, além de rezar e coisas desse tipo, você aprendia que havia um perigo imenso que rondava o mundo e que se chamava comunismo. Ninguém explicava o que era, só se dizia que era um perigo e que a gente tinha que tomar cuidado. Então, quando eu me tornei mais adolescente, nós nos mudamos do interior para São Paulo, e eu tinha feito o grupo escolar no curso primário, né? Grupo escolar de Pindorama, onde minha mãe era professora. Tinha feito escola pública. Quando nós fomos para a cidade vizinha, Catanduva, eu fui colocada no colégio de freiras, por vários motivos que não vêm aqui ao caso. Mas, quando eu cheguei no que seria a 4ª série do ginásio, o ginásio tinha 4 anos, nós viemos para São Paulo e eu fui para a escola pública outra vez, para o Colégio Estadual Presidente Roosevelt. E lá, eu tive professores extraordinários. Só para vocês terem uma ideia, a professora de História nos fazia ler Caio Prado. Eu não fazia ideia de que existia isso. Nós líamos o Caio Prado. Depois, eu fui para o colegial e tinha professores também fantásticos, todos altamente politizados, e fui aluna de um professor de filosofia, João Eduardo Villa-Lobos, que era altamente politizado e que arrasava com tudo que houvesse na frente. Então, eu cresci nesse clima. E chegou um momento em que eu tinha que decidir ir para a faculdade. E aí era uma tragédia, porque eu queria fazer letras, eu queria fazer direito, eu queria fazer história e eu queria fazer filosofia. E eu me lembro, eu tinha que tomar essa decisão para me inscrever e a minha mãe estava passando roupa. E eu falei, mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei onde eu vou me inscrever, porque eu quero fazer isso, isso, isso. E ela disse, você vai escolher hoje, agora, e nós vamos lá para você se inscrever. E como as minhas maiores amigas iam fazer filosofia, eu falei, então eu vou fazer filosofia.
Eu conto esse episódio da minha mãe passando roupa e me dizendo, porque minha mãe foi a professora do Raduan Nassar. Ela alfabetizou o Raduan Nassar. E Raduan, muito amigo nosso. Tudo. E um dia eu estava contando para o Raduan como é que eu fui parar na filosofia. E ele disse, a sua mãe era incrível mesmo, né? Outra mãe, naquele instante, diria, menina, vai preparar o enxoval que você tem que casar. E a minha mãe dizia, Marilena, você tem que se matricular na faculdade. Né? Então, isso dá um pouco a medida de um mundo com muitas facetas do qual eu venho. Né? Mas eu tinha uma ideia, durante o colegial, sobretudo por causa do professor de filosofia, da professora de história e da professora de literatura, que o comunismo não era nada daquilo que as freiras tinham dito para mim que era. Né? E eu tinha uma curiosidade grande de saber o que seria. Bom, fomos para a filosofia e nós éramos um grupo de 5. Nós fizemos o colegial juntas, né? E fomos para a filosofia juntas. Né? Éramos inseparáveis. E uma das minhas colegas, né, era Eleni Guariba. Né? A minha maior amiga era Eleni Guariba. Né? Eu apresentei a Eleni para o que seria o marido dela e ela me apresentou para o cara que se tornou meu marido. Né? Então, e nós estudávamos juntas, trabalhávamos juntas, convivíamos muito. Né? E estávamos lá na Maria Antônia, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da Maria Antônia para vocês, e um dia Eleni veio e falou para mim, Marilena, a gente tem que ser de esquerda. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que será que é ser de esquerda? Né? Então ela disse, eu vou explicar para você o que tem que ser de esquerda, e nós temos que pegar o Grêmio da faculdade, porque o Grêmio da faculdade tem que ser de esquerda. Ela falou, então, para ser de esquerda, tem que pensar mais adiante do que o professor Villa-Lobos ensinou para nós em filosofia, mais adiante do que a dona Dulce ensinou para nós em história, nós temos que ir mais adiante do que isso, nós temos que pensar outras coisas, temos que entrar no centrinho. E, para você ter uma ideia do que nós temos que fazer, vamos começar com as coisas mais fáceis. Nós vamos ao teatro. E ela me levou para ver o Boal. Né? Me levou ao Teatro de Arena. Né? E a região toda da Vila Buarque era assim. Tinha as livrarias, tinha o Teatro de Arena, depois veio o Zé Celso, tinha o Cine Bijou, com os filmes de arte francês. Ou seja, a sua cabeça ia funcionando. Eleni me levou a todos esses lugares com uma enorme paciência e disse, e agora você tem que... Há uma coisa que você precisa ler. Porque só quando você lê isto, você vai entender o que é ser de esquerda e por que nós temos que pegar o centrinho. E ela me deu o manifesto do socialismo utópico ao socialismo científico. Então, a minha entrada, desse ponto de vista, foi parecida com a da Leda. Eu comecei pelo Manifesto Comunista e pela diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico. E vocês não podem imaginar o que é para uma interiorana que teve uma formação católica, que foi parar na filosofia e que leu esses 2 textos. E eu não só fiquei boquiaberta, eu queria que aquilo acontecesse. Eu fiquei muito ingênua, né? Eu não sabia de nada historicamente. E eu disse, isso precisa acontecer, então vamos pegar o centrinho. E foi assim que eu entrei na literatura de esquerda, com os mesmos livros que a Leda leu, com o Manifesto e Socialismo Utópico e Socialismo Científico. Né? E vim parar aqui. Obrigada. Obrigada, professora.
Acho que agora a gente pode inverter a ordem para a professora não ficar sempre tendo que falar primeiro. A segunda questão, ela foi montada aqui em cima de um trocadilho, e a professora Marilena falou mais cedo que essa pergunta é irresponsável e, por isso, irrespondível. Mas, conversando, no fim das contas, a gente chegou à conclusão de que explicar por que a pergunta não é boa pode ser um bom jeito também de conversar. De modo que a pergunta é, para você, qual o conceito mais essencial da obra de Marx e Engels e por quê? Vai começar por mim? Bom, então, eu disse que essa pergunta é irresponsável e irrespondível, porque você não pode eleger um conceito como o mais essencial. Você pode dizer quais são os principais, quais aqueles que demarcam o percurso do Marx e a maneira dele pensar e as ações. Então, o que eu fiz foi traduzir essa pergunta no que poderiam ser os textos mais marcantes para mim, né? E, no caso do Marx, é na leitura do Capital, né, a análise da formação do valor e da mais-valia. Ou seja, foi a maneira pela qual eu vi como é que se forma uma classe social. Que o fato da gente constatar, como diz o Marx, que em toda a sociedade tem o plebeu e o nobre, o rico e o pobre, o trabalhador, não significa nada em si mesmo. Que é preciso compreender o processo pelo qual uma classe social vem à existência. E para entender por que há o capital, mas por que há o outro negativo, o não capital, que é a classe trabalhadora, que é o proletariado, mas como classe social, não como um grupo de gente que trabalha, mas como classe social historicamente determinada, né, você tem que encontrar o processo pelo qual ela é constituída. E foi assim que eu vi quando o Marx explica o processo de constituição da mais-valia. E foi aí que eu entendi, de verdade, o que é o capital e por que tem a classe operária. Mas entendi também qual é o movimento dialético dessa Constituição. Ou seja, o que caracteriza a dialética é que ela não trabalha nem com o conflito, nem com a contrariedade. O pensamento liberal trabalha com o conflito e a contrariedade, né, com oposições. Você tem duas coisas negativas que se opõem. A dialética não faz isso. A dialética é o movimento pelo qual algo põe o seu outro determinado, que é a sua negação. Então, o proletariado não é o outro da burguesia. O proletariado é a não-burguesia. Ou seja, é a negação interna e determinada da burguesia. E a burguesia é o não-proletariado. De tal modo que você não tem uma classe que você possa pensar sem a outra, porque elas só funcionam pela negação interna uma da outra. Isso significa, portanto, que não se trata de trabalhar, como nós trabalhamos, infelizmente, dadas as circunstâncias, é assim que a gente tem trabalhado, que não dá para trabalhar com a noção de conflito. Porque o conflito pressupõe dois termos positivos que se enfrentam, né? A contradição pressupõe um termo que nega internamente o outro, o seu outro determinado. E, portanto, o movimento da dialética é um movimento que conduz à supressão de um outro pelo seu outro. E o nome disso é revolução. Então, a descoberta que foi para mim da maneira pela qual Marx mostra a constituição da mais-valia, como produção de uma classe social, de duas classes sociais que a gente só entende porque uma é a negação interna da outra. E que a superação disso
não se faz através do conflito, que a superação disso se faz através do movimento da contradição, que se resolve através exclusivamente de uma revolução. Então, isso, para mim, foi o essencial da leitura do Capital. Vários conceitos, né? A professora? Eu acho que há, sim, dou completa razão à Marilena quando ela diz que é uma pergunta que não tem uma resposta precisa, né? Porque se há alguma coisa que caracteriza a obra do Marx e do Engels, né, é a sua visão, que a gente chama de visão holista, né? É a visão da totalidade. Então, a totalidade está sempre como pressuposto de tudo que o Marx está falando. E que totalidade é essa? Né? Eu já vou falar que totalidade é essa, e aí eu vou entrar em alguns conceitos. Eu vou falar basicamente de 2 conceitos que eu acho que são essenciais neste sentido, né? De que eles explicitam ou trazem à existência essa totalidade que está como pressuposto de quase tudo, ou de praticamente tudo, que Marx e Engels escreveram. Não é? E sem o quê? Quer dizer, sem ter a totalidade como pressuposto, a gente sempre pode cair em armadilhas, né, de pensar de modo limitado e de não se dar conta, por exemplo, das várias dimensões de uma determinada questão, né, das várias instâncias da vida social que estão envolvidas num determinado fator, né, que pode parecer, por exemplo, econômico, mas que por trás dele você tem a questão política, social, histórica, etc., e assim por diante. Né? Então, para mim, o primeiro conceito, nessa perspectiva, é o conceito de modo de produção. Né? E outra coisa, quer dizer, esses 2 conceitos que eu vou falar, eu já vou antecipar, modo de produção e mercadoria. Os 2 conceitos, eles, para mim, são essenciais, não só porque eles apresentam, de alguma forma, essa totalidade, né, um do ponto de vista histórico e outro do ponto de vista lógico, mas também porque a definição de capital que o Marx dá é a convergência, para mim, desses 2 conceitos. Né? Então, começando pelo modo de produção. Bom, sem a ideia de modo de produção, você jamais vai entender o que o Marx está falando. Você não vai entender o capital. Por que você não vai entender o capital? Porque você não vai entender a mercadoria. Né? Para entender a mercadoria, é preciso entender que existem determinações que são sociais, né? Que existem características da vida em sociedade, né? Que são específicas de um determinado momento histórico, que são historicamente determinadas. Então, nesse sentido, o modo de produção ele está como pressuposto de vários dos problemas que a gente tem na sociedade. Então, hoje, por exemplo, você querer entender o que é a crise ambiental, o que é a crise climática, esses eventos extremos, né, climáticos que a gente está tendo aí, negacionismo, inclusive. Quer dizer, querer entender isso sem levar em conta que isso é produto, resultado de uma dinâmica social que está assentada, né, nos princípios do capital e da valorização do capital, é deixar de entender 3/4 do problema, né, no mínimo. Tá certo? Então, a questão ambiental não é um problema da vida do homem na Terra, que naturalmente provocou isso. É um problema que decorre de uma determinada forma de organização da vida social. Né? Então, o Marx, ao constituir o conceito de modo de produção, e aonde ele faz isso é no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, que é o livro que ele escreve antes do Capital, publicado 8 anos antes do Capital, em 1859, né? Ele vai justamente dizer, olha, a forma como a sociedade se organiza para produzir a sua vida material e se reproduzir materialmente é a infraestrutura da sociedade. Né? E, a partir dessa infraestrutura,
você tem uma superestrutura, ele chama de superestrutura, né, porque se assenta nesta base, que é uma superestrutura jurídica, política e ideológica, né? Então, a forma como cada sociedade, em cada momento histórico, se organiza para reproduzir materialmente a sua vida, porque sem a reprodução material da vida não existe sociedade, né? A vida fenece. Eu sempre gosto de falar que dizem que quando o Marx morreu, o Engels foi lá fazer um discurso fúnebre, elogiou o Marx, e ele disse, olha, o Marx descobriu uma coisa básica, né? Quase óbvia, mas para a qual ninguém tinha ainda prestado a devida atenção, que é a de que o homem, antes de fazer filosofia, política ou arte, ele tem que comer, né? Então, a reprodução material da vida é a base e a forma como a sociedade se organiza para essa reprodução material. Uma coisa é a forma como os índios do Alto Xingu se organizam, uma vida comunitária, o que o Marx chamaria de comunismo primitivo, né? Outra coisa é a nossa sociedade moderna, outra coisa é o mundo feudal, né? As relações que permitem a reprodução material daquela vida toda, né, de todo aquele modo de vida, são específicas de cada momento histórico. Bom, então, para mim, isso é o fundamental, né? Por quê? E aí agora vamos para o outro conceito que, para mim, enfim, essencial, né, a partir daquela perspectiva da totalidade, que é o conceito de mercadoria. Porque Marx vai dizer que a mercadoria, como muita gente já deve ter lido, é valor de uso e valor. Não é valor de uso e valor de troca, né, como muita gente diz. Valor de troca é só a forma de expressão do valor. É a forma como o valor se mostra, porque o valor ele aparece numa relação de troca, né? Então, eu digo assim, esse par de sapatos é igual a R$100, ou é igual a 20 litros de leite, ou é igual a 50 passagens de metrô. Enfim, né, eu posso dizer o valor desse par de sapatos de N maneiras. Isso é o valor de troca, mas é a forma como eu tenho de dizer o valor, é a forma como o valor existe, né? Então, a mercadoria, isoladamente considerada, ela é valor de uso e valor, né? E o valor é o quê? É alguma coisa que tem que ver com a natureza dessa mercadoria, desse produto do trabalho humano? Não. O valor não está nem no couro, nem no cordão, nem na cola que fez esse sapato, né? Nem no trabalho do sapateiro que fez esse sapato. O valor é uma determinação social. Esse sapato tem valor não porque ele é sapato, mas porque ele foi produzido numa sociedade onde a organização material dela depende do mercado e da troca, né? Então, a determinação social é parte constitutiva do conceito de mercadoria através do conceito de valor. Bom, essas duas coisas vão parar na definição. Já vou terminar, acho que eu extrapolei meu tempo. Essas duas coisas, professor, é uma droga, porque começa a explicar e quer explicar tudo. Esses dois conceitos vão parar na definição de capital, tal como Marx faz no capítulo 4 do Capital, que é o capítulo onde ele fala da transformação do dinheiro em capital, né? Porque a primeira definição que o Marx dá de capital é de que o capital é um valor que se valoriza, né? Por que ele dá essa definição como primeiro? Porque ele fala, olha, na esfera da circulação, onde acontecem as trocas das mercadorias, eu tenho uma circulação mais ou menos usual, que é, eu tenho alguma coisa, eu vendo, troco por dinheiro e compro alguma outra coisa que eu quero, né? Esse é o circuito que ele chama de MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria. É o processo normal de circulação dos produtos do trabalho na sociedade capitalista, né? Mas tem um outro circuito também em que se compra para vender. Então, eu tenho um dinheiro, compro alguma coisa para vender essa coisa novamente. Ora, sendo assim, porque o circuito onde eu tenho mercadoria, dinheiro e mercadoria, ele se justifica porque eu tenho uma mercadoria, mas quero outra. E o outro que vai comprar de mim tem o outro, mas quer uma terceira, né? Então, a diferença qualitativa entre esses dois polos
deste movimento justifica essa circulação. Quando eu inverto, quer dizer, quando eu penso no circuito dinheiro, mercadoria, dinheiro, né, ele só faz sentido se, no final, né, dele, eu imaginar ter mais dinheiro do que eu tenho no início. Ele só faz sentido se houver uma diferença quantitativa, né, entre o dinheiro inicial e o dinheiro final. Então, Marx tira daí a primeira definição de capital. Capital é um movimento de valorização do valor. Ora, isso está diretamente associado com a definição de mercadoria. Está diretamente associado com o fato de que o capital só poderia existir numa sociedade onde a mercadoria se generalizou, se tornou a forma universal, né, de reprodução material daquela sociedade. Mas aí vem a segunda definição de capital, né, porque essa definição tem uma contradição, porque no circuito da circulação, no movimento da circulação, você tem sempre igualdades. Senão, não poderia dizer esse sapato igual a R$100 ou igual a 20 litros de leite, né? Eu não poderia dizer isso. Então, sempre eu tenho que ter igualdades. E de onde vem esse a mais, esse quantitativo maior que define o que é capital, né? Ele é uma contradição. E o Marx resolve essa contradição dizendo: o que resolve essa contradição é uma coisa chamada força de trabalho. Mas não é a força de trabalho do homem tal como ele tem naturalmente. É a força de trabalho posta como mercadoria, né? Então, a força de trabalho que se vende e que se transforma em mercadoria. Porque ela custa para quem a compra mais valor do que o valor que ela cria ao longo do processo de trabalho. E aí ela permite o lucro, e quando essa mercadoria volta para a circulação, essa mercadoria produzida, ela realiza o lucro do capitalista, né? Então, essa segunda definição, né, é diretamente associada com a questão de modo de produção, porque quando eu falo de trabalho assalariado, de mercadoria força de trabalho, eu estou falando de relações de produção, eu estou falando da infraestrutura do modo de produção. Então, esses dois conceitos, mercadoria e modo de produção, convergem para as duas definições de capital que o Marx faz no capítulo 4. Para mim, eles são essenciais. Muito obrigado, professora. Bom, agora eu vou convidá-las a darem uma palavrinha a respeito da obra que a gente está lançando aqui para o pessoal que veio aqui acompanhar e está curioso para saber o que tem e o que vocês acham. Acho que eu vou continuar invertendo para a professora Leda responder primeiro agora, e aí cada uma pode responder primeiro uma questão. Bom, primeiro eu acho que foi assim uma grande ideia, né, da Boitempo de pensar numa obra como essa. E que não é uma coisa fácil, né, de se fazer. Por quê? Gente, antologia de textos de Marx tem inúmeras, a Ivana deve saber disso, né? Tem inúmeras, mundo afora, em português, em todas as línguas, enfim, né? Porque, claro, muita gente, por N razões, não só exclusivamente intelectuais, mas, sobretudo, políticas, né? Pensou em fazer livros que condensem, que selecionem, porque a obra também é gigantesca, né? Como o Pedro falou no início. Então, fazer isso, fazer essa antologia, foi uma grande ideia, e eu acho que, vinda, né, de uma editora que tem toda a qualificação para isso, dado esse trabalho aí de quase 30 anos, porque quase desde o início, né, da editora que vem esse trabalho de publicar as obras do Marx e Engels, né? Então, tem toda a qualificação para fazer um trabalho desse, e convidou ainda um grande conhecedor do Marx, que é o professor Marcelo Musto, né, para fazer essa seleção, para fazer as introduções de cada capítulo, de cada texto. Então, é muito legal. E as escolhas que foram feitas... Bom, primeiro também, acho que imagino que a dificuldade do Marcelo, né, estava conversando com ele sobre isso, a dificuldade dele de separar aí
o que é filosófico, o que é econômico, o que é político, né? Porque o econômico do Marx, como eu disse, o econômico do Marx é filosófico e é político. Filosófico é econômico e é político. E assim por diante, né? Então, é outra, quer dizer, você passar um pente fino ali, porque não, mais ou menos isso aqui, acho que cai para esse lado, aquilo cai mais para o outro, mas é isso, é por conta dessa questão, né, que eu coloquei anteriormente, essa questão da totalidade, que está como pressuposto de tudo que essa totalidade que se baseia no conceito de modo de produção, ao meu ver, e que é o que se chama de materialismo histórico, né? Isso tudo está como pressuposto sempre de tudo que o Marx está falando, sobretudo na sua fase mais madura, né? Mas mesmo antes disso, porque Marx sempre foi um sujeito político, né? Ele sempre fez política desde os seus 18 anos, né? Então ele já estava envolvido nas questões que discutiam a sociedade moderna, conhecia os socialistas franceses, né? E assim por diante. Então, primeiro isso, acho que foi uma grande ideia, e convidar o professor Marcelo foi também um grande acerto. As seleções que foram feitas são ótimas, porque não se prendem só aqueles textos mais conhecidos. Então, o Manifesto, o capítulo X ou Y do Capital, o 18 Brumário, né, que é meio normal. Não, tem textos inéditos em português, né, tem coisas que, enfim, tem artigos de jornal, né, e, sobretudo, vou falar um pouco mais deste volume, né, do qual eu participei aí fazendo uma das orelhas, que é o dos escritos econômicos. É muito legal o Marcelo ter começado com a crítica da razão econômica, né, porque ele começa justamente com aquilo que está no subtítulo do Capital e que ninguém presta muita atenção nisso, né, porque o Capital chama O Capital, Crítica da Economia Política, né? Então, para saber de onde veio aquilo. Marx não teria escrito o Capital se não houvesse a economia política inglesa. Tampouco teria escrito o Capital se ele tivesse passado pelo idealismo alemão, né? Mas tudo isso tem que ser lembrado, e fora a genialidade dele, evidentemente, né? Mas tem uma história ali por trás do Capital, né? A economia política inglesa ter sido o berço da ciência econômica possibilitou que Marx escrevesse o Capital, né? Porque quando ele pensou que ia apenas fazer uma crítica a um paradigma que era o paradigma dominante de pensar a economia na metade do século XIX, né? Ele acabou fazendo muito mais que isso. Ele abriu todo um continente teórico enfim, segundo alguns, ele criou até a própria história como disciplina, né? A partir do materialismo histórico, etc. E eu acho que essa seleção ela traz tudo isso, né? Então, ela escapa daquela coisa que seria mais simples e mais fácil de só trazer os textos mais conhecidos, né, que todo mundo comenta, e que, de repente, até o que todo mundo espera ter. Tem muita coisa muito conhecida, né? Mas tem muita coisa inédita e muito interessante e que faz todo sentido dentro da forma como os livros foram estruturados. Acho que é isso. Obrigado, professora Marilena. Não, eu não tenho nada a acrescentar. Eu estou absolutamente de acordo com o que a Leda acaba de dizer. Varia, eu acho que uma das coisas muito bonitas que há é que os volumes, dependendo do assunto, os volumes variam na seleção dos textos e nas datas dos textos, o modo como eles se combinam em função da temática. Tanto que, naquele em que eu fiz a orelha, eu li como daqui que vai nascer a ideologia alemã, a crítica da filosofia do direito do Hegel, etc., etc., etc. Ou seja, você tem textos que são ou um resumo do que virá, ou um preâmbulo do que virá, ou uma conclusão do que foi feito. Então, eu diria que eu chamaria essa coleção de Marx e Engels se fazendo.
né? A maneira como a obra foi se fazendo, que foi assim que eu vi os textos, o modo como eles, cada texto, cada volume se organizou e como eles se conectam, né? Um percurso do fazer-se Marx, do Marx fazer-se Engels, do Engels, né? E no mais, eu estou inteiramente de acordo com o que a Leda falou. Vamos para a próxima questão. Então, a senhora continua, professora. Para você, qual o livro ou texto mais essencial da obra de Marx e Engels e por quê? Então, essa é a pergunta irrespondível, irresponsável. Você não pode fazer uma pergunta dessa para uma obra como a do Marx, né? Sobretudo porque não é só a riqueza dessa obra, né? É a pluralidade de entradas que essa obra tem. O fato de que a economia é um dos aspectos dessa obra, né? Mas você tem a economia, a história, a literatura, a filosofia, os elementos de compreensão, de conjuntura, e, sobretudo, você tem os diferentes aspectos nos quais a questão da luta de classes é colocada, né? Então, eu posso dizer, no meu trabalho, que textos foram que textos do Marx foram fundamentais para mim, para o meu trabalho, não em termos da obra, né? Então, os textos fundamentais para o meu trabalho foram, de maneira óbvia, primeiro, é claro, as teses sobre Feuerbach. Quem está fazendo filosofia lê as teses sobre Feuerbach e tem um colapso, né? Um calipso, como a gente dizia, um calipso cardíaco, porque você está lá fazendo, com uma ingenuidade muito grande, você está lá fazendo filosofia e tal. E aí você lê as teses sobre Feuerbach e você se dá conta que não é tão simples o que você está fazendo, né? E que precisa parar de interpretar e mudar, né? Essa conclusão a última tese é um soco no estômago de quem está fazendo filosofia, né? Eu diria também, para o meu trabalho, porque eu de economia não consigo nem entender por que tem inflação, mas não entendo nada, né? Eu sei que uma marxista que diz que não entende nada de economia é um vexame total, uma vergonha total, mas eu digo isso. E é por isso que eu leio os economistas marxistas que explicam para mim, porque eu mesmo não entendo nada, né? Mas há duas obras do Marx que foram fundamentais para o meu trabalho, que é a crítica da ideologia, a ideologia alemã e a crítica da filosofia do direito do Hegel. Quer dizer, é a maneira pela qual você aprende como fazer filosofia. E que você aprende, sobretudo, como é que você lida com a produção contínua do simulacro, da simulação e do ocultamento da verdade do mundo, da realidade, né? São, desse ponto de vista, na minha formação, então, a ideologia alemã e a crítica da filosofia do direito do Hegel foram os mais importantes. Mas eu queria fazer agora um acréscimo, porque eu tenho uma proposta indecente para fazer para a Ivana, e eu preciso falar. E é o seguinte: há um texto do Marx muito pouco conhecido, pouquíssimo conhecido. É um caderno do jovem Marx, no qual ele reescreveu o Tratado Teológico-Político de Spinoza. E é uma coisa extraordinária, porque ele retoma todos os conceitos do Spinoza, mas ele reescreve o livro. Ele muda a ordem dos capítulos, ele muda
a ordem de sequência dos conceitos. Por exemplo, Spinoza começa com a profecia, Marx começa com o milagre, né? E assim por diante. E há um aspecto nessa obra do Marx, do Spinoza, que é muito impressionante num pensador do século XVII, e que é a seguinte: há um momento no Tratado Teológico Político em que ele vai explicar o surgimento da sociedade. E Spinoza não lida com a noção de contrato social, de jeito nenhum, né? E o que ele vai dizer? Ele vai dizer, quando um grupo de indivíduos decide ocuparem em conjunto um mesmo terreno, cultivá-lo e trocar os produtos do seu trabalho, surge a primeira forma de sociedade. Quer dizer, é uma coisa de louco um autor do século XVII colocar na materialidade do trabalho e da troca dos produtos do trabalho a origem do social. Quando está todo mundo falando de direito natural, direito disso, contrato, ele não vai por aí. Então, dá para entender por que o Marx fica fascinado com o Tratado Teológico Político. E porque há um instante no qual Spinoza vai dizer qual é o maior perigo que uma sociabilidade assim comunitária estabelecida, qual é o maior perigo que ela corre. E a palavra que ele usa em latim é privatus. Quando alguém, em nome do interesse privado, vai operar lá dentro e deformar e destruir tudo isso. Então, há elementos no Tratado Teológico Político que explicam por que Marx se interessou pela obra do Spinoza. É claro, tinha todo o fato de que Spinoza era chamado de ateu, cão morto. É o único filósofo não cristão colocado no índice da Igreja Católica, né? Para vocês terem uma ideia do... Então, tem esse caderno que é intitulado da seguinte maneira: Tratado Teológico Político por Karl Marx, né? Que é essa leitura. E eu escrevi a respeito. E a minha proposta indecente é ver se você publica, viu, Ivana? Porque é uma... Então, nós estávamos vendo quais são os textos do Marx que mais, né, nos influenciaram e tal, e tem esse, que é pouquíssimo conhecido, do jovem Marx, né, que faz dele um spinozano. Então, eu gostaria muito de dar a conhecer ao público e a vocês esse Marx spinozano. Bom, está sendo filmado aqui, né? Já está contratado o prefácio da professora Marilena e vamos publicar aí em breve a sugestão da professora Leda. Bem, no meu caso, né, como eu disse, como eu cheguei ao Marx através da economia política, deixa eu contar um pouco para vocês, então, já que a primeira pergunta foi bem de caráter pessoal, vou me intrometer aqui um pedaço da história aqui. Eu passei 3 semestres na faculdade estudando aquela coisa de curva de oferta e demanda, custo marginal, receita marginal, etc., etc. Curva de utilidade determinando o preço. Aquilo, para mim, não tinha alguma coisa que não fechava, não parecia que eu pensava assim, não parece que eu estou aprendendo economia, né? Na minha cabeça parecia que aquilo não era suficiente. E um professor que eu tinha de microeconomia, muito bom professor, explicava tudo direitinho. Eu era boa aluna, né? Aquilo que os alunos até hoje chamam de CDF, né? Sentava na primeira fileira, anotava tudo, tirava 10 na prova, etc. E ele falava muito da teoria do valor-utilidade, a teoria do valor-utilidade. Bom, nós estávamos aí em 1974, alto momento da ditadura, né? Só para contextualizar. E eu fiquei pensando, um dia
ele assim, professor, por que o senhor fala tanto de teoria do valor-utilidade? Tem outra? Porque senão falava teoria do valor só, né? Não precisava falar teoria do valor-utilidade. Tem outra? Aí ele olhou assim bem para mim, meio arregalou o olho e falou, tem sim, Leda. E eu falei, e qual é essa outra? É a teoria do valor-trabalho. Aí na minha cabeça já acendeu uma luz, assim, eu falei, acho que é essa. Eu falei, e como é essa teoria? A gente não vai aprender essa. Aí o professor disse para mim, essa eu não sei. É claro que ele sabia alguma coisa, já tinha ouvido falar, mas naquela época era tudo muito complicado, né? E a partir daí, então, foi depois que eu descobri que existia Smith, me enfiei na biblioteca e fui indo, e acabei chegando no Marx. Então, claro, para mim, o livro que mais me marcou é o Capital. Não tem nenhuma dúvida, né, a respeito disso. Porque eu acho que, quer dizer, na minha cabeça, o Capital me trouxe respostas às perguntas que toda aquela outra teoria que eu aprendi todos aqueles anos na faculdade não me traziam, né? Não me explicavam a sociedade como ela era. Claro que há autores importantíssimos da economia. Keynes é um autor inescapável para quem estuda economia, né? Porque Keynes também revela muitos dos furos, né? Das ilusões, das falácias da teoria convencional, da teoria ortodoxa, né? Mas o Marx, como eu disse, parte tem essa totalidade que vem da ideia de modo de produção e de materialismo histórico como pressuposto. Ele dá mais conta, né? Sem contar que os objetivos de ambos eram opostos, né? O Keynes queria salvar o capitalismo dele mesmo, né? Ele queria encontrar um jeito de o capitalismo não cair no buraco. E o Marx queria acabar com o capitalismo. Então, enfim, eram dois objetivos bem distintos. E tem outros autores econômicos importantíssimos, como Schumpeter, como Sraffa. Enfim, tem uma galera de gente aí que pensou muita coisa interessante, importante, e que não necessariamente é Marx e nem marxista, né? Mas o Marx, de todos, é o que, até hoje, eu acho que dá conta, inclusive, desse nosso mundo de hoje, de muita coisa que acontece nesse nosso mundo de hoje. Então, para mim, realmente, o Capital e os Grundrisse, né? Porque depois eu acabei descobrindo que existiam os Grundrisse já na pós-graduação, e li, então fiz uma tese sobre o conceito de dinheiro, então os Grundrisse, para mim, foram absolutamente fundamentais. E tem um texto que veio, para nós brasileiros, foi publicado antes dos Grundrisse propriamente, da totalidade deles, mas que faz parte dele, que é a introdução não publicada pelo Marx quando ele a escreveu, a introdução justamente daquele livro anterior, da Contribuição à Crítica da Economia Política, né? E que fazia parte, então, desses rascunhos que depois, então, foram publicados todos, né, num volume. Eu acabei tendo acesso a isso numa versão espanhola da Siglo XXI, numa editora mexicana, né? Mas os Grundrisse foram muito importantes. E essa introdução ela é fundamental, absolutamente fundamental, para quem quer entender o que eu chamei aqui de totalidade, de pressuposto, a ideia de que o indivíduo é uma contradição, né? Uma contradição da modernidade, está tudo lá, e a discussão do método da economia política também está lá. Então, eu selecionaria esses dois, o Capital e os Grundrisse, mas, claro, muita influência do resto da crítica da filosofia do direito do Hegel, das teses sobre Feuerbach, que realmente derruba a gente, do Manifesto Comunista, do 18 Brumário, enfim, é uma lista aí de textos que são fundamentais. Bom, e agora, para fazer a última rodada desse primeiro momento, e aí em seguida abrir a palavra para o pessoal que veio aqui prestigiar o evento, eu convidaria as professoras a lerem um trecho do Marx que elas selecionaram aí, também a título de um trecho essencial. Eu, na verdade, selecionei dois. Um pedaço bem curtinho,
aí você cronometra. Se eu levar mais do que 5 minutos, aí eu não pego o outro. O primeiro que eu selecionei é o fetichismo da mercadoria. E o segundo é a máquina na grande indústria, né? A Revolução Industrial e o surgimento da máquina, que Marx descreve e vai chamar de monstro orgânico. Ou seja, eu escolhi dois textos aos quais eu dou um enorme valor literário. Então, eu vou ler o texto, você cronometra. Tá? Então, à primeira vista, a mercadoria parece uma coisa trivial, evidente. Analisando-a, vê-se que ela é uma coisa muito complicada, cheia de sutileza metafísica e manhas teológicas. Como valor de uso, não há nada misterioso nela, quer eu a observe sob o ponto de vista de que satisfaz necessidades humanas pelas suas propriedades, ou que ela somente recebe essas propriedades como produto do trabalho humano. É evidente que o homem, por meio da sua atividade, modifica as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. A forma da madeira, por exemplo, é modificada quando dela se faz uma mesa. Não obstante, a mesa continua sendo madeira, uma coisa ordinária física. Mas, logo que ela aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa fisicamente metafísica. Além de se pôr com os pés no chão, ela se põe sobre a cabeça perante todas as outras mercadorias e desenvolve de sua cabeça de madeira cismas muito mais estranhas do que se ela começasse a dançar por sua própria iniciativa. O caráter místico da mercadoria não provém, portanto, do seu valor de uso. Ele não provém tampouco do conteúdo das determinações de valor, pois, primeiro, por mais que se diferenciem os trabalhos úteis ou atividades produtivas, é uma verdade fisiológica que eles são funções do organismo humano e que cada uma dessas funções, qualquer que seja o seu conteúdo ou forma, é essencialmente dispêndio de cérebro, nervos, músculos, sentidos, etc., humanos. Segundo, quanto ao que serve de base à determinação da grandeza de valor, a duração daquele dispêndio ou a quantidade do trabalho, a quantidade é distinguível até pelos sentidos da qualidade do trabalho. Sobre todas as condições, o tempo de trabalho, que custa a produção dos meios de subsistência, havia de interessar ao homem, embora não igualmente nos diferentes estágios de desenvolvimento. Finalmente, tão logo os homens trabalham uns para os outros, de alguma maneira, seu trabalho adquire também uma forma social. De onde provém, então, o caráter enigmático do produto do trabalho, tão logo ele assume a forma mercadoria? Evidentemente, essa forma mesmo. A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material de igual objetividade de valor dos produtos de trabalho. A medida do dispêndio de força de trabalho do homem, por meio de sua duração, assume a forma da grandeza de valor dos produtos de trabalho. Finalmente, as relações entre os produtores, em que aquelas características sociais dos seus trabalhos são ativadas, assumem a forma de uma relação social entre os produtos de trabalho. O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos de trabalho, como propriedades
naturais sociais dessas coisas. E, por isso, também reflete a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social existente fora deles, entre objetos. Por meio desse qui pro quo, os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas físicas, metafísicas ou sociais. Assim, a impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo óptico não se apresenta como uma excitação subjetiva do próprio nervo, mas como a forma objetiva de uma coisa fora do olho. Mas, no ato de ver, a luz se projeta realmente a partir de uma coisa. O objeto externo se projeta do objeto externo para outra coisa, né? O olho. É uma relação física entre coisas físicas. Porém, a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho, na qual ele se representa, não tem que ver absolutamente nada com a sua natureza física e com as relações materiais que daí se originam. Não é mais nada que determinada relação social entre os próprios homens, que para eles aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Por isso, para encontrar uma analogia, temos de nos deslocar à região nebulosa do mundo da religião. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, que é o Tratado Teológico Político aqui, né? Figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os homens. Assim, no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. Isso eu chamo o fetichismo, que adere aos produtos de trabalho tão logo são produzidos como mercadorias, e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias. Eu acho isso uma coisa absolutamente gigantesca. E depois tem o outro, mas é longo. Então, vamos expulsar a gente, ficar 5 minutos a mais aqui. Outra descrição que o Marx faz da máquina na grande indústria. A máquina de que surge a Revolução Industrial substitui o trabalhador que maneja um mecanismo que opera de uma só vez com uma massa de ferramentas iguais ou parecidas e movida apenas pela sua força motriz, qualquer que seja a forma desta. Nisto consiste a máquina, com a qual nos encontramos aqui como um elemento simples da produção maquinizada. Ao ampliar-se o volume da máquina de trabalho e multiplicar-se o número de ferramentas com que opera simultaneamente, torna-se necessário um mecanismo motor mais potente. Por sua vez, esse mecanismo, para poder vencer e dominar sua própria resistência, exige uma força motriz mais potente que a humana, sem esquecer que o homem é um instrumento muito imperfeito de produção, quando se trata de conseguir movimentos uniformes e contínuos. Quando o homem só intervém como simples força motriz, quer dizer, quando sua antiga ferramenta deixou deixou seu lugar para uma máquina instrumental, nada se opõe a que seja substituído também como força motriz pelas forças naturais. Aí vem um salto no texto e Marx escreve: depois de converter as ferramentas de instrumentos do organismo humano em instrumento de um aparato mecânico, a máquina-ferramenta, a máquina motriz, reveste uma forma substantiva, totalmente emancipada das travas com que tropeça a força humana. Agora, uma só máquina motriz pode acionar muitas máquinas de trabalho ao mesmo tempo. E, ao multiplicarem-se as máquinas de trabalho acionadas simultaneamente, cresce
a máquina motriz e se desenvolve o mecanismo de transmissão, convertendo-se num aparelho volumoso. Ao chegar aqui, é preciso distinguir duas coisas: a cooperação de muitas máquinas semelhantes e o sistema de maquinaria. No primeiro caso, todo o trabalho se executa pela mesma máquina. Esta realiza diversas operações que o trabalhador manual executava com a sua ferramenta, já que realizava, por exemplo, o tecedor no seu tear, ou as que levavam a cabo diversos trabalhadores manuais com diversas ferramentas, fosse independentemente ou por turno, como membros de uma manufatura. Hoje, uma máquina de fazer executa todas as tarefas. Uma só máquina, trabalhando com diversas ferramentas combinadas, executa o processo em que a manufatura se decompunha em fases graduais. Existe aqui uma unidade técnica, visto que estas máquinas uniformes de trabalho recebem simultânea ou homogeneamente o seu impulso de um motor comum, por meio de um mecanismo de transmissão. Agora, todas essas máquinas de trabalho funcionam como outros tantos órgãos harmoniosos do mesmo mecanismo motor. Mas, para que exista um verdadeiro sistema de maquinária, e não só uma série de máquinas independentes, é necessário que o objeto trabalhado percorra diversos processos parciais, articulados entre si, como outras tantas etapas, e executados em uma cadeia de máquinas diferentes, mas relacionadas umas às outras e que se complementam mutuamente. As ferramentas específicas dos diversos trabalhadores especializados desaparecem, convertendo-se agora em ferramentas de outras tantas máquinas específicas de trabalho, cada uma das quais constituindo um órgão especial criado para uma função especial dentro de um sistema do mecanismo instrumental combinado. Na produção, estou saltando um trecho, na base da maquinária desaparece esse princípio subjetivo da divisão do trabalho. Aqui, o processo total se converte num processo objetivo. Se examina de per si, se analisa nas fases que o integram, e o problema de executar cada um dos processos parciais e de articular esses diversos processos parciais em um todo se resolve mediante a aplicação técnica da mecânica, da química, etc. A máquina de trabalho combinada é um sistema orgânico de diferentes máquinas e grupos de máquinas. Aí vem toda a descrição de como é que esse conjunto funciona, né? E aí ele vai dizer: todo o sistema da maquinaria se baseia na cooperação de máquinas de trabalho de mesma classe, como ocorre nas fábricas têxteis, ou na combinação de máquinas diferentes, como nas fábricas de fio. Constitui, por isso, sempre e quando este é impulsionado por um motor que não receba a força de outra força motriz, é impulsionado por um grande autômato. Então, logo, a máquina possa executar, sem ajuda do homem, todos os movimentos necessários para elaborar a matéria-prima, ainda que um homem a vigie e intervenha de vez em quando, temos um sistema automático, susceptível, entretanto, como é lógico, de constante aperfeiçoamento nos seus detalhes. Como sistema orgânico de máquinas de trabalho movidas por meio de um mecanismo de transmissão impulsionado por um autômato central, a indústria maquinizada adquire, assim, a sua fisionomia perfeita. E vem a conclusão: a máquina simples é substituída por um monstro mecânico, cujo corpo enche toda a fábrica e cuja força diabólica
que antes ocultava a marcha rítmica, pausada e quase solene dos seus membros gigantescos, se transborda agora no torvelinho febril, louco de seus inumeráveis órgãos de trabalho. Eu acho isso uma das descrições mais impressionantes, literariamente, filosoficamente, economicamente, do que é a máquina, do que é a maquinária. E isso é a chave para a gente entender o que está acontecendo com o mundo digital e o mundo virtual. É lendo isso aqui que a gente entende isso que tá. Eu esqueci que precisa falar no microfone. É lendo isso aqui que a gente tem a pista para entrar no mundo digital e entender que o grau da monstruosidade é muito maior. Eu e a professora Marilena não combinamos, tá? Está aqui de prova o Pedro, a Ivana, não combinamos, mas eu também selecionei para falar a vocês, para ler para vocês, um texto em que Marx fala da questão da grande indústria e da maquinaria, porém, esse texto está nos Grundrisse, né? E, do ponto de vista literário, tem uma diferença, porque o Capital, o Marx escreveu para o público, né? Ele escreveu pensando que alguém iria ler aquilo, e, portanto, ele tinha uma grande preocupação, né, como a gente sabe, de que os operários lessem, né, de que os trabalhadores lessem, de que eles daí entendessem o que estava em jogo, por que eles deviam lutar, etc., né? Então, ele tinha também uma preocupação didática. No Capital, nos Grundrisse não, ele escreveu o rascunho dele, para ele mesmo, né? E, muitas vezes, a gente lê assim, ele falando, aqui, na hora de falar isso, eu preciso tomar cuidado para que a dialética, não sei o quê. Então, é ele falando com ele mesmo. Então, não tem... Mas, ainda assim, é tão bonito, né, literariamente, que, realmente, o sujeito, se não fosse o Marx, que a gente conhece, teria sido, ou talvez, o nosso escritor dos mais renomados, aí, comparável a um Shakespeare, a um Dante, né, aos grandes escritores da humanidade. Mas, bem, então, esse texto é um texto bem conhecido, pelo menos de quem já se apropriou um pouco mais do Marx, que é o chamado Fragmento das Máquinas, que está nos Grundrisse. E ele, para mim, eu acho ele importantíssimo por duas razões. Porque ele acaba trazendo duas coisas. Primeiro, mostrando como a lógica, né, do funcionamento do modo de produção capitalista que o Marx descobre é uma lógica absolutamente inquebrantável. E ela leva aonde leva. Ela leva a um cenário, quer dizer, logicamente, né, quer dizer, empurrado por si mesmo, leva a um cenário de destruição do próprio capital, porém não talvez do capitalismo, mas do capital e da sua base de existência, digamos, não sinistra, vamos dizer assim, né? Então, ele diz, bom, vai chegar um momento que a teoria do valor-trabalho também vai ficar desatualizada, ela não vai mais dar conta. Isso vai ser produzido pela própria sociedade da máquina, né? Então, a capacidade de previsão que o Marx teve, quando a gente lê esse texto, é uma coisa de arrepiar, porque você fala, gente, é isso, quando você lê hoje sobre a indústria 4.0, né? A questão da automação, né, que a professora Chauí leu nesse texto, hoje se discute, no âmbito da indústria 4.0, eu tenho um orientando fazendo tese sobre isso, se discute a tal da autonomação, né, que é o quê? É uma automação humana, é quase transformar o homem numa máquina, né? E isso tudo tem que ver com as interfaces digitais do processo produtivo, né?
os sistemas cyberfísicos que invadiram o chão de fábrica, com a digitalização do mundo, enfim, né? A digitalização do mundo dentro do processo de trabalho leva a isso que a professora Chauí leu, e leva a isso aqui, mas de uma maneira assim que a gente fica impressionada de ver. Então, essa primeira razão, eu acho que é um texto bonito, é um texto que mostra a potência da análise do Marx, como é potente essa análise, né, para dar conta de vários fenômenos, e do capitalismo de hoje, inclusive, ao contrário do que muitos dizem, né, que Marx está superado, que não explica mais, que não sei o quê. E a segunda razão é que o Marx também mostra aqui um pouco da sua utopia, né, do que ele imaginava que poderia ser a realização do homem como homem, né? O Marx achava que o homem, a realização do espírito humano ainda estava tolhida na sociedade moderna, porque, por mais que ela tivesse avançado, né, o homem ainda era prisioneiro de uma lógica não humana na reprodução material da vida social, né? E então ele pensava um mundo onde isso não acontecesse mais. Isso também está presente aqui, né? Então, por isso que eu acho que é um texto muito, muito legal. Eu gosto muito e sempre dou para os alunos. Bom, vamos lá. Agora aqui, ajeitar livre, microfone e óculos. Vamos lá. A troca de trabalho vivo por trabalho... bom, só para concluir, desculpe. Quer dizer, aqui ele mostra o seguinte: ele fala da maquinaria, né, e fala de tudo que a maquinaria traz do ponto de vista da base técnica do processo de produção, né? E aqui ele está dizendo aonde isso vai levar. Né? É isso que ele está falando. A lógica desse processo vai levar aonde? É isso que ele vai falar aqui. Então, a troca de trabalho vivo por trabalho objetivado, isto é, o pôr do trabalho social na forma de oposição entre capital e trabalho assalariado, é o último desenvolvimento da relação de valor e da produção baseada no valor. O seu pressuposto é e continua sendo a massa do tempo de trabalho imediato, o quantum de trabalho empregado, como fator decisivo da produção da riqueza. No entanto, à medida que a grande indústria se desenvolve, a criação da riqueza efetiva passa a depender menos do tempo de trabalho e do quantum de trabalho empregado que do poder dos agentes postos em movimento durante o tempo de trabalho. Poder que, por sua vez, não tem nenhuma relação com o tempo de trabalho imediato que custa a sua produção, mas que depende, ao contrário, do nível geral da ciência e do progresso do nível geral da ciência e do progresso da tecnologia ou da aplicação dessa ciência à produção. A riqueza efetiva se manifesta antes, e isso o revela já a grande indústria, na tremenda desproporção entre o tempo de trabalho empregado e seu produto, bem como na desproporção qualitativa entre o trabalho reduzido à pura abstração e o poder do processo de produção que ele supervisiona. Não é mais o trabalhador que interpõe um objeto natural modificado como elo mediador entre o objeto e si mesmo. Ao contrário, ele interpõe o processo natural, que ele converte em um processo industrial, como meio entre ele e a natureza inorgânica, da qual se assenhora. Ele se coloca ao lado do processo de produção, em lugar de ser o seu agente principal. Né? Aqui ele já está indo para a questão da utopia que eu falei. Né? Nessa transformação, o que aparece como a grande coluna de sustentação da produção e da riqueza não é nem o trabalho imediato que o próprio ser humano executa, nem o tempo que ele trabalha, mas a apropriação de sua própria força produtiva geral, sua compreensão e seu domínio da natureza por sua existência como corpo social. Em suma, o desenvolvimento do indivíduo social.
o roubo de tempo de trabalho alheio, sobre o qual a riqueza atual se baseia, aparece como fundamento miserável em comparação com este novo fundamento desenvolvido, criado por meio da própria grande indústria. Tão logo o trabalho, na sua forma imediata, deixa de ser a grande fonte da riqueza, o tempo de trabalho deixa e tem de deixar de ser a sua medida. E, em consequência, o valor de troca deixa de ser a medida do valor de uso. O trabalho excedente da massa deixa de ser condição para o desenvolvimento da riqueza geral, assim como o não trabalho dos poucos deixa de ser condição do desenvolvimento das forças gerais do cérebro humano. Com isso, desmorona a produção baseada no valor de troca e o próprio processo de produção material imediato é despido da forma da precariedade e da contradição. Dá-se o livre desenvolvimento das individualidades e, em consequência, a redução do tempo de trabalho necessário, não para pôr trabalho excedente, mas para a redução do tempo de trabalho, mas para a redução do trabalho necessário da sociedade como um todo, a um mínimo, que corresponde, então, à formação artística, científica, etc., dos indivíduos, por meio do tempo liberado e dos meios criados para todos eles. Então, aqui ele falando, né, do que seria colocar essa economia de tempo que a economia capitalista vai promovendo a favor do homem e não contra ele, né? Onde é que está? Beleza. O próprio capital... não, desculpe. Onde é que eu parei agora? Necessário da sociedade, como todo, ao mínimo que... todos eles. Bom, o próprio capital é a contradição em processo. Agora ele volta para a contradição do capital. O próprio capital é a contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, ao mesmo tempo em que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza. Por essa razão, ele diminui o tempo de trabalho na forma do trabalho necessário para aumentá-lo na forma do supérfluo. Por isso, põe, em medida crescente, o trabalho supérfluo como condição, questão de vida e morte do necessário. Por um lado, portanto, ele traz à vida todas as forças da ciência e da natureza, bem como da combinação social e do intercâmbio social, para tornar a criação da riqueza relativamente independente do tempo de trabalho nela empregado. Por outro lado, ele quer medir essas gigantescas forças sociais, assim criadas, pelo tempo de trabalho, e encerrá-las nos limites requeridos para conservar o valor já criado como valor. As forças produtivas e as relações sociais, ambas aspectos diferentes do desenvolvimento do indivíduo social, aparecem somente como meios para o capital e, para ele, são exclusivamente meios para poder produzir a partir de seu fundamento acanhado. De fato, porém, elas constituem as condições materiais para fazê-lo voar pelos ares. Esse é o fragmento das máquinas. Obrigado, professora. Vamos, então, agora abrir para um bloquinho de perguntas do público. E aí, quem quiser falar, se apresente aqui na frente, por favor, que eu trago o microfone. Bom, boa noite, gente. Nossa, tá alto. Boa noite, gente. Sou André Barbieri, do Esquerda Diário, aqui também da Casa Marx. Uma excelente atividade, agradeço às professoras por terem feito exposições muito boas sobre o legado do Marx, a Leda, a Marilena. E esses trechos, a própria reflexão que a gente tira do Marx mostra que o Marx é um contemporâneo nosso. Porque Marx não refletiu sobre condições ou modos de produção passados só. Ele discutiu sobre esse modo de produção específico capitalista que a gente vive.
e ele é um pensador da revolução. Ele é um pensador da luta de classes, e acho que essa coletânea, né, do Essencial do Marx trata também desse espírito, né, ainda mais no mundo agora de crises, guerras, de Trump, essa necessidade que o Marx tanto sublinhava nos escritos dele sobre a independência política dos trabalhadores, todos aqueles que querem se rebelar contra essas misérias do capital. Isso volta com muita força. Ele é um contemporâneo nesse aspecto. Eu queria até dialogar com vocês, porque eu fiquei muito encantado com a forma de tratar as ideias do Marx e a forma como a gente também pode recuperá-las agora. Uma delas é esse aspecto do Marx como um pensador da totalidade social, né, como a Leda tinha mencionado, e não da fragmentação, né? Ao contrário daquele pensamento que, nessas últimas décadas, sempre buscou separar as coisas, sempre isolar um ou outro problema, o Marx ele tinha um fio condutor que ligava todas essas coisas ao combate à opressão do capital. Isso é um aspecto muito importante. Outro aspecto que a gente não pode esquecer é que o Marx é o pensador da história como processo aberto, não como um processo pré-determinado, não como algo fechado. Alguns detratores do Marx até diziam que, na teoria dele, ele estava preocupado em encontrar finalidade dentro dos princípios, né, que tudo no pensamento do Marx já levava automaticamente a um determinado resultado. E não, Marx nunca pensou assim. A história para o Marx é um processo aberto, a história é um processo sem maiúsculas, é um processo de possíveis, sem um sentido sobrenatural, senão aquele que nós, aqui, seres humanos, e as classes sociais que existem, fazem parte, né, desse mundo. E aí eu queria entrar num aspecto que é muito importante, que é o método do materialismo dialético, que está, inclusive, mencionado aí. Eu vi um pouco do sumário, as pesquisas que o Marx fez, obviamente a elaboração dele sobre materialismo dialético, que é um processo de transformação, de transição na história, nas fases sucessivas da história humana. E numa sociedade dividida em classes, a dialética do Marx é a dialética da luta de classes, do conflito, dos confrontos e da revolução. Essa é a novidade da teoria, que o Marx, inclusive, escreve para alguns amigos. Não fui eu que criei a teoria da luta de classes. Outros economistas políticos já trataram disso antes de mim. O que tem de novidade no meu pensamento é que eu levo essa luta de classes até a conclusão que deve ser levada numa sociedade como essa, que é a revolução. Esse é um aspecto muito potente do pensamento do Marx para a gente recuperar hoje. E aí, talvez, por último, essa ideia de que o Marx ele combate o fetichismo do mercado, claro, mas ele combate também o fetichismo do Estado. Tanto a mercadolatria quanto a estadolatria. São duas correntes de pensamento burguesas, né? O mercado que acha que, com a sua mão invisível, pode alocar da melhor maneira possível os recursos e fazer com que a humanidade tenha o melhor horizonte possível. Ele combate completamente isso, claro, o pensamento liberal, mas ele combate também as ilusões que o Estado seria um aparato que não teria nenhum condicionante de classe. Não, Marx ele sabia que todo Estado serve como aparato político para a dominação econômica de uma determinada classe. E ele estava batalhando por uma sociedade futura, que é o comunismo, que a gente debateu aqui, sem Estado, sem opressão, sem exploração. Esse é um aspecto muito importante para retomar hoje que, enfim, durante essa geopolítica mundial, esses determinados conflitos, é muito importante para a classe trabalhadora, todos nós que estamos pensando a partir do marxismo, defendamos essa independência política dos trabalhadores em relação a todas as classes dominantes, claro, e em relação também aos estados capitalistas como um todo. Tanto a extrema-direita quanto a governos de conciliação de classes. O pensamento do Marx está profundamente vinculado a quais caminhos poderiam levar à revolução. E a independência política aí é muito chave. Eu só queria transmitir essas reflexões em diálogo com vocês para pensar filosofia, política, economia, porque eu acho que estão muito interligados. E o pensamento filosófico, econômico, que leva a política para o Marx é muito importante para a nossa época. E aqui é algo que a gente, na Casa Marx, passou alguns meses discutindo e vale a pena retomar aqui nesse grande lançamento que a gente está fazendo. Bom, agradeço. Fica como comentário para reflexão aqui de todos vocês. Obrigado. Camarada aqui quer fazer uma pergunta? Pode vir. Boa noite, eu me chamo Dalila, sou militante do Movimento dos Atingidos por Barragens, do MAB. Primeiro, muito feliz de estar aqui com a oportunidade de ouvir, né, duas intelectuais brasileiras muito importantes, a Leda e a Marilena, que a gente conhece dos livros, né, do estudo, dos textos, e também, como já foi dito, de ouvi-las falando de Marx, né, com tanto encantamento e alegria.
Eu queria aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta. Eu estudo sobre como as empresas operam para privatizar a água e o setor de saneamento no Brasil. E aí, vocês falaram dos textos que, como Marx entrou na vida de vocês, quais os textos de Marx e de Engels que foram importantes para o trabalho, o estudo de vocês, ou para pensar agora, né, na atualidade. E eu queria ouvir de vocês, né, se possível, quais seriam os textos essenciais de Marx e de Engels nesse estudo, no aprofundamento sobre a privatização da água, no sentido da mercantilização, da financiarização da natureza, e do setor de saneamento no Brasil. Isso. Obrigado. Mais alguém? Bom, vamos nessa, então. Alguém quer começar? Eu sou incapaz. Já está respondendo. Importantíssima. Já está respondendo. Ai, ai. Não, eu acho que a questão que você coloca é crucial, é importantíssima, é decisiva, né? E o fato de que a gente não está lidando com isso, mas está recebendo as consequências, né, da privatização e do fato de que a água é essa mercadoria e o processo ligado à água está todo privatizado, nos coloca quase como vítimas impotentes da perda de um elemento vital, né? Então, o que é que nós poderíamos fazer com relação a isso? Agora, eu, pessoalmente, mas eu imagino que Leda vai saber, eu não conheço textos de Marx a respeito dos recursos naturais e o que acontece quando o capitalismo se apropria desses recursos naturais, né? Bom, eu vou tentar responder aí a pergunta da Dalila, e aí vou falar alguma coisa sobre o que falou o André aqui no início, né, como a primeira intervenção. Bom, Dalila, em primeiro lugar, né, a gente precisa ter o contexto dessa discussão hoje e o contexto em que Marx escreveu as obras dele. Marx e Engels escreveram as obras deles, né? Hoje, quer dizer, a discussão do Estado é uma discussão que tem muitos capítulos dentro da história do marxismo, né? Tem, enfim, desde a ideia de que o Estado é o comitê de negócios da burguesia, até uma visão mais dialética, né, que parte um pouco até da própria ideia do Hegel, né? O Hegel, por exemplo, ele dizia que, e aí já estou também comentando um pouco as coisas que o André falou, né? O Hegel dizia assim, olha, o indivíduo só pode ser indivíduo no Estado, né? Porque é o Estado que garante que ele possa ser indivíduo. A individualidade moderna, né, que se expressa em primeira instância nas trocas, né, nas relações que acontecem na sociedade civil, só podem acontecer porque você tem um Estado por trás. Quer dizer, ele diz que a vida racional do homem é no Estado. Então, a ideia de que você tem um indivíduo de um lado e um Estado do outro que se opõe ao indivíduo, na sociedade moderna, é completamente equivocada, né? Um é o negativo do outro, no mesmo sentido da negação que a professora Chauí explicou ali entre a classe burguesa e a classe trabalhadora, né? Elas não podem ser consideradas isoladamente. O indivíduo moderno, que, digamos, defende os seus interesses privados no âmbito do mercado e das trocas, não pode ser considerado isoladamente, porque não faz sentido. É como você querer considerar o valor isoladamente. O valor não existe isoladamente, ele existe em contradição com o valor de uso e na constituição da mercadoria, né?
Então, indivíduo moderno e Estado, né, são dois conceitos que são antípodas, mas que se determinam mutuamente. Porém, a forma como esse Estado, que é o Estado nacional, né, que nasce para fortalecer, para, digamos, consagrar o poder político da burguesia, ainda que muitas vezes a burguesia tenha aberto mão desse poder, como aconteceu no 18 Brumário, lá na Revolução, né, daí vem o termo bonapartismo, etc. No Brasil, a burguesia entregou o comando do país na mão dos militares, né, na Revolução, no golpe de 64. Né? Então, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que os Estados nacionais eles nasceram para consagrar o poder das burguesias, para elevar também no plano político ao status de classe mais importante e determinante aquilo que elas já tinham conseguido no plano material. Porque no plano material elas já dominavam, a aristocracia já estava sendo destruída, enfim, né, era a burguesia que tinha o domínio, o controle da reprodução material, mas não tinha o poder político. Né? Aí vem a Revolução Francesa, enfim, todo o processo de constituição dos Estados nacionais. Ora, essa história, então, portanto, do Estado dentro do capitalismo tem vários capítulos, né? Tem muitos capítulos, tem muitos pensadores importantes dentro dessa história. Tem o próprio Hegel, tem o próprio Marx, tem Engels, tem Lenin, tem Pachucanes, tem, enfim, pensadores Gramsci, tem pensadores mais modernos. Né? Eu até tenho um texto sobre isso. Mas, quer dizer, aonde que a gente vai encontrar? Lá na obra do Marx, aonde o Estado não estava sendo considerado da forma como ele é considerado hoje, né? Como alguma coisa que é o contrário da liberdade de mercado, o contrário, alguma coisa que tem que ser abolida, né? Que esse é a essência do pensamento ultraliberal, que está, infelizmente, ganhando corações e mentes por aí. Né? Onde que a gente vai encontrar alguma coisa que possa responder essa questão da privatização de um bem essencial, né? que é a água? Olha, eu acho que a resposta a isso começa por entender o conceito de sobreacumulação, que está lá no capítulo 15 do livro 3 do Marx. Né? Por que eu falo isso? Porque eu estou me baseando num pensador marxista, de quem eu gosto muito, que acho que contribui muito para a gente estudar o Marx pensando no capitalismo contemporâneo. É assim que eu estudo Marx. Eu tenho um sonho que jamais será realizado, que é de ser um scholar do Marx. Sabe o que é um scholar? O cara que sabe as minúcias, ele sabe a linha do texto que escreveu, quando que foi e tal, e etc. Um cara assim que eu acho que eu admiro, tenho profunda admiração, é o Jorge Grespan. Mas eu não sou assim, porque eu quero partir para discutir o que está aí posto na frente hoje. Né? Então, muito do meu trabalho é tentar pensar o capitalismo contemporâneo a partir das contribuições do Marx. Né? Então, por que eu estava falando isso? Ah, sim, e o pensador, por isso eu gosto desse pensador, que é o David Harvey. Né? E o David Harvey, em vários livros, ele fala isso. Mas lá no livro, um livro que se chama O Novo Imperialismo, ele mostra como que a privatização dos bens essenciais, assim como de outras coisas, como patentes, como material genético, plantas naturais, muito do que da diversidade de fauna, flora, etc., que tem a Amazônia, hoje já tem patentes. Né? Então, aquilo que os povos originários manipulam há muito tempo, e de onde extraem remédios e outros tipos de produtos, hoje são patentes de grandes corporações. Né? A água está dentro dessa mesma lógica. E qual que é essa lógica? É a lógica da privatização. E por que ela está tão presente hoje? Por que ela é tão... por que quando fala vai privatizar, não sei o quê, os mercados sobem, as bolsas sobem, né? Todo você consulta lá os gurus lá do mercado financeiro, estão todos felizes e tal.
porque existe uma busca desenfreada por ativos onde aplicar o capital. Existe uma sobreacumulação de capital, que o Marx explica muito en passant. Ele não entra muito nessa discussão, infelizmente. O Harvey que desdobra ela, né? E ele vai dizer, olha, privatizar, quando você privatiza, o que você faz? Você tira do domínio do Estado, né, alguma coisa que pode dar lucro, né? Algum tipo de aplicação de recursos que pode gerar valorização do capital, né? E que está, digamos, sendo, aspas, roubada do capital, porque o Estado toma conta. Então, tudo aquilo que você tira do Estado para privatizar são ativos, são possibilidades de investimento que você está criando. E isso hoje é o que mais tem escassez no mercado. Não sei se eu te ajudei ou atrapalhei, mas, enfim, acho que era isso que eu poderia falar. Pessoal, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Leda, a professora Marilena, por terem vindo fazer esse debate com a gente hoje. Gostaria de agradecer muito a todo mundo que veio aqui e encheu o local e deu sentido para o fato de a gente estar aqui. E, em segundo lugar, eu gostaria de chamar o pessoal da Casa Marx, que quer dar uma palavrinha aqui para a gente antes de a gente dissolver a mesa. Obrigada. Oi, gente. Ui, que alto. Boa noite, gente. Queria agradecer vocês três, a Boitempo, todos que acompanharam a gente nessa noite, nesse debate. Agradecer o pessoal que também acompanhou virtualmente na transmissão online. Antes de mais nada, queria presentear as nossas convidadas debatedoras com esse livro da editora Iskra, que é a editora aqui da Casa Marx. Marx e Engels, é uma biografia escrita pelo russo Ryazanov, com certeza tem a contribuir aí com os debates de hoje. Esse é um presente para elas, mas também é um presente um pouquinho para todo mundo, está com 10% de desconto hoje para todo mundo. E também, né, o protagonista da noite, então incentivar todo mundo a ter essa coleção incrível, que também está com 10% de desconto hoje. Então, queria agradecer, chamo aí todo mundo a conhecer a livraria, a gente tem um amplo catálogo da Boitempo, de várias editoras parceiras. Não deixem de acompanhar, de seguir as redes do Esquerda Diário, da Casa Marx. A gente tem uma programação viva, com eventos semanais de jazz, chorinho, samba, teatro, debates políticos, o Cinemarx, que a gente debate vários filmes também, não deixem de acompanhar, e lançamentos de livros. Então, aproveito também para divulgar que a gente vai lançar 2 livros aí em breve. A gente está para lançar o livro pela editora Iskra, que é uma editora que também tem já publicações parceiras com a Boitempo, né? E a gente vai lançar o livro China, onde os opostos se tocam, do André Barbieri, que a pré-venda já abriu, então aproveitem. E também a gente vai lançar o próximo livro, que é Rosa Luxemburgo, a Águia da Revolução, da Diana Assunção, que a pré-venda abre em março. Então, sigam aí as nossas redes para não perder esses lançamentos, para acompanhar toda a programação da casa. Agora, para fazer aí, chamo todo mundo a fazer as comprinhas, tem o brechó, o sebo. A gente também vai estar vendendo uma cerveja para seguir aí todas as trocas. Muito obrigada, gente. Boa noite.